Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online e estamos no programa Pingos de Reflexão. E hoje eu gostaria de, mais uma vez, abordar um tema do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. É o livro que, no momento, eu utilizo para fazer as minhas leituras diárias antes da meditação, né? E tem um capítulo aqui muito interessante que é intitulado Transformação. E ele comenta um trechozinho de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, onde ele diz: Paulo, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele diz que o Paulo estava se referindo a uma das mais belas realidades da vida espiritual. E continua: nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal, após a morte. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral, cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. E aí, a experiência em reunião mediúnica nos mostra que é assim. O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no qual estão diferentes depoimentos de espíritos ou almas desencarnadas em diferentes situações evolutivas, relatando as suas experiências no pós-mortem. E a gente sabe que muitos seres, após a desencarnação, se não a maioria, passam um tempo adormecidos, como que se recuperando do processo vivenciado na transição da morte, mas que depois acordam, despertam e tem uma outra transição, que é a readequação àquele estado do qual ele havia saído para entrar na vida física. Alguns voltam para o mesmo local de onde saíram, outros retornam para regiões que não são muito legais, né? Porque se reúnem nela espíritos de baixo teor evolutivo, né? E pessoas que não aproveitaram devidamente a vida física. É importante salientar aqui que o inferno, conforme a teologia comum menciona, este não existe, mas existem regiões para onde vão aqueles seres que não aproveitaram de forma adequada a experiência física, ou seja, que a utilizaram para se sobressair, para dominar os outros, para tirar vantagem, promoveram o sofrimento, utilizaram mal a inteligência, né? Roubaram, corromperam, né? Destruíram sonhos de diferentes formas. Então, esses seres, obviamente, eles criam durante a própria vida física o ambiente para onde eles irão, porque neste ambiente eles já se situam, mesmo durante a vida física, por sintonia,
e eles irão após o decesso físico. Assim como aquelas pessoas que procuraram se aperfeiçoar, auxiliar o próximo, desenvolver, treinar a bondade, a amorosidade, a gentileza, a compreensão, o autoconhecimento, certamente que essas pessoas sintonizarão com áreas, regiões do mundo espiritual que vibram no mesmo teor, com seres que buscam a mesma coisa, porque é a lei da sintonia. Né? A morte não transforma ninguém, nem para melhor, nem para pior. Mas a morte revela o mundo interior de cada um de nós, que a gente vai para a companhia daqueles com os quais, pelo nosso mundo interior, não pela aparência, nós sintonizamos. Com aqueles com os quais nós nos afinizamos pelo nosso procedimento, pela maneira de pensar. Então a morte apenas revela isso. É uma passagem, é um portal, se você preferir assim denominar, e não o fim, né? O fim da consciência. É o fim da existência física. A morte, enquanto finalização da vida física, ela existe. Né? Acaba o CPF e você não paga mais imposto. Né? Mas no sentido da consciência, não. Ela é apenas uma passagem. Você deixa o corpo físico, que já não lhe serve mais, e retoma o corpo espiritual. Retoma no sentido de você se ver com ele, porque ele não tinha desaparecido enquanto você estava encarnado. Né? Mesmo encarnado, você mantém o corpo espiritual, o perispírito, porque ele serve de elemento também de ligação entre o espírito e o corpo físico. Né? Mas quando o corpo físico cessa, ele morre, então você sai daquele corpo em corpo espiritual. Corpo espiritual de que o próprio Paulo já falara em uma das suas, ou em algumas das suas epístolas, né? E que toda a antiguidade conhecia por diferentes nomes. E que no Espiritismo, por exemplo, se chama de perispírito, ou envoltório do espírito, o corpo espiritual. Agora, obviamente, esse corpo espiritual é diferente do corpo físico. A gente não modifica o corpo físico pela vontade. Né? A gente tem um corpo físico como ele é. Se a gente quiser modificá-lo, vai para uma cirurgia plástica. Mas no mundo espiritual, o corpo espiritual, ele é muito plástico. Ele é moldável, de acordo com a mente, as características mentais e espirituais do espírito. Então, o espírito ele pode, inclusive, mudar a aparência do corpo. Há uma história num dos livros de André Luiz que um espírito muito preconceituoso, né? Ele está no plano espiritual, faleceu há não muito tempo, foi recolhido e estava sendo ajudado. Né? E ele está sendo ajudado por um enfermeiro de cor negra. Né? Aí você diz, mas os espíritos, a pele tem cor temporariamente, né? Enquanto estamos próximos ou ainda no nível evolutivo que caracteriza os encarnados, né? Podemos manter a cor, a coloração da pele da última existência ou daquela que a gente mais se afeiçoou. Então ele estava sendo cuidado por um enfermeiro de cor negra e ele, preconceituoso, ele reclama daquilo. E o enfermeiro o trata com muita bondade. E aí ele reclama, mas num dado dia, o enfermeiro que o tratava com tanta amorosidade, o deixa desconcertado.
Ele disse, mas eu tenho a impressão de conhecer você, né? Diz o homem que estava recolhido naquele hospital espiritual. E aí o enfermeiro começa a mudar de forma, e daquele enfermeiro de cor negra aparece o pai dele, daquela existência, que desencarnou muito antes dele. E aí ele sofre um impacto emocional tremendo, né? E esse impacto emocional contribui daí por diante para ajudá-la a se modificar, a sair da faixa do preconceito e compreender que todos somos irmãos. E isso é no mundo espiritual, né? Então, o aprendizado, ele se dá tanto aqui no corpo físico, como lá no mundo espiritual, né, revestido do nosso corpo espiritual. E é isso que Emmanuel fala nesse texto, e é aquilo que Paulo fala a respeito da transformação, né? Então, a transformação no sentido do indivíduo sair do corpo físico e ressuscitar no mundo espiritual, com o corpo espiritual continuando vivo, né? E os processos de transformação pelo próprio aprendizado que essa e outras experiências vão proporcionando para a gente. E dessa forma, a relação da gente com o fenômeno da morte, que ainda é tão doloroso, vai se modificando, porque vamos compreendendo como uma passagem, um portal de um plano para o outro. Assim como o berço, né, é o portal do plano espiritual para o plano físico. Um grande abraço e até o próximo vídeo.